Hoje nós vamos falar sobre o Senhor que é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Vamos orar e pedir a bênção de Deus nesse momento. Deus querido e santo, Deus poderoso e fiel, eu agradeço a oportunidade de estar com meu irmão, de estar, ó Deus, com a minha irmã nessa manhã. Peço tua misericórdia sobre a minha vida, Pai. Peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê graça suficiente para que eu seja simples e objetivo e contribua na vida desse povo através da palavra, em nome de Jesus. Amém. O Senhor é o meu pastor. Nós já conversamos, né? Nós temos o material da campanha e nós já conversamos sobre o Senhor proverá, o Jeová Jiré. Nós já conversamos sobre o Senhor que cura, o Jeová Rafá. Nós já conversamos sobre o Jeová Shalom, que é o Senhor é a minha paz. Então nós olhamos, e tem sido essa a proposta da nossa campanha, nós olhamos nos textos onde foi mencionado pela primeira vez a ação, ou a manifestação de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre o Senhor, que é o meu pastor. Não faz muito tempo, nós conversamos, fizemos a leitura do Salmo 23, no verso 1, e nós fizemos a reflexão pensando juntos. Por que eu necessito ser ovelha do bom pastor? Por quê? Então nós refletimos sobre isso. Conversamos vários pontos, elencamos vários pontos e mostramos, e via de regra, assim, de uma maneira geral, nós chegamos a uma conclusão que somos frágeis, somos debilitados e necessitados da ajuda e do cuidado de Deus. Nós, às vezes, pensamos que sabemos ao certo o que fazer, como fazer sozinho, sem precisarmos da ajuda de Deus. Mas Deus acaba toda vez nos mostrando que nós somos dependentes dEle e que nós precisamos dEle. Em um dado momento, nós chegamos à conclusão que sem o cuidado do bom pastor, nós não damos conta de vivermos. Hoje nós vamos fazer a reflexão novamente, debaixo do texto aí do Salmo de número 23 primeiro, que diz: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Então, a conversa, a proposta da manhã de hoje é exatamente essa. Olhar um pouco do bom pastor, olhar o bom pastor. Falamos, né, e conversamos sobre o Davi tendo escrito esse salmo. E o Davi, ele pastoreava quando ele era mais jovem. Acredita-se, ele escreveu esse salmo, não mais na condição de jovem, não quando ele ainda era aquele pastor, aquele menino que ficava ali cuidando, correndo atrás das ovelhas. Não, acredita-se que ele escreveu já num período onde ele já era mais maduro, num período onde ele já tinha passado por algumas situações que o levaram a entender a importância e a necessidade de um pastor. O jovem, a característica do jovem, a própria palavra de Deus nos ensina: eu vos escolhi porque vocês são fortes e tendes vencido o maligno. A palavra habita em vocês. Então, a característica de um jovem é a força. O jovem, ele tem a força. O jovem, ele tem o dinamismo. O jovem, ele tem a potência necessária para encarar situações das mais variadas. Mas à medida que ele vai amadurecendo, e nós vemos essa característica em Salomão, nós vemos na escrita dos provérbios,
nós vemos em Salomão na escrita de Cantares, nós vemos em Salomão na escrita de Eclesiastes, em Provérbios ainda um jovem falando da força e da ação do jovem, em Cantares alguém apaixonado, em Eclesiastes alguém já experiente. O jovem por si só ele vai fazendo, ele vai agindo, ele vai trabalhando, mas à medida que vai amadurecendo, ele vai se posicionando diferente nas situações do dia a dia. Então, o Davi, muito provavelmente, acreditam os estudiosos que ele escreve o Salmo 23 já num período um pouco mais maduro da vida dele, onde ele recebeu de Deus ajuda em várias situações e ele acabou assim conseguindo fazer a ligação da necessidade de uma ovelha e de um pastor, do pastoreio e do cuidado. Debaixo dessa perspectiva que nós vamos olhar para o tema e para o texto da manhã de hoje. O Senhor é o meu pastor. Um salmo escrito no tempo verbal em que o Davi ele diz assim: o Senhor está me pastoreando. Na tradução, na composição gramatical aqui, quando ele diz o Senhor é meu pastor, ele está dizendo Yahvé, ou seja, Jeová é o meu pastor, mas ele está dizendo Jeová está me pastoreando, dando assim o entendimento dentro dos originais, dos escritos originais, o entendimento de que ele era dia após dia cuidado por Deus. Dia após dia, Deus ele provia na vida de Davi tudo aquilo que Davi necessitava. E é isso que é importante nós pensarmos nesse momento. Opa, pera lá, o Senhor é o meu pastor. Se o Senhor é o meu pastor e se eu afirmo que o Senhor é o meu pastor, logo eu estou dizendo, eu estou sendo cuidado, eu estou sendo pastoreado, eu estou sendo observado e acompanhado em tudo aquilo que eu faço. Quando eu afirmo o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo, eu estou aberto aos cuidados de Deus na minha vida. E é exatamente esses cuidados que eu faço a proposta para nós pensarmos aqui em 4 pontos importantes dentro dessa reflexão. Primeira forma de Deus manifestar o cuidado em nossa vida, provisão e restauração. Eu vou ler com você aqui o Salmo 23, do verso 1 ao 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Primeiro ponto para nós pensarmos, quando nós chamamos Deus do nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. Eu estou dizendo, a provisão ela chega diariamente. E a restauração também. Todos nós precisamos de provisão diária. Todos nós precisamos do pão de cada dia. Todos nós passamos por situações que às vezes saem fora do nosso controle. Todos nós enfrentamos dificuldades que acabam de alguma maneira nos atingindo, nos tocando, tocando no nosso coração, na nossa alma, tocando até mesmo no nosso espírito. Às vezes nós não estamos bem. Alguém aqui já não se sentiu bem alguma vez na vida? Deixa eu ver. Talvez alguém esteja aqui dentro desse templo hoje, ou acompanhando a transmissão e não está bem. Mas quando a pessoa ela diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor, ela está dizendo assim, olha, eu não estou bem, mas o Senhor vai me restaurar, porque Ele está cuidando de mim. Talvez alguém tenha chegado aqui encontrando alguma situação adversa financeiramente, chega aqui vivendo uma situação não muito agradável no tocante aos bens materiais, aquilo que a pessoa precisa para o dia a dia, os recursos diários que todos nós precisamos.
E às vezes, alguma situação exige um pouco mais. Às vezes alguma situação sai fora do nosso controle. Nós fazemos contas, nós fazemos planos, nós fazemos projetos, mas às vezes alguma coisa não sai do jeito que nós gostaríamos que saísse. E às vezes nós temos que dispor de um pouco mais do que estávamos esperando dispor. E quando eu digo, o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo, a provisão vai chegar, o recurso vai chegar, a entrada vai chegar, o milagre vai acontecer. Eu não vou ficar sem uma resposta da parte de Deus. Primeiro ponto importante para todos nós pensarmos. Quando eu afirmo, o Senhor é o meu pastor, Deus é como um pastor que cuida das suas ovelhas com todo carinho. E se você ama Jesus, você é uma das ovelhas dele. Deus sustenta e ajuda você a encontrar tudo o que você precisa para viver. E Ele te dá descanso e paz. Ponto número 1, Ele provê e Ele restaura. Nas nossas necessidades, Ele age da maneira mais sutil possível. Mas Ele age da maneira mais eficaz que seja necessária. Deus não vai deixar você desapontado em nada. Primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. Quando eu digo o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo, o Senhor está me protegendo. Ele está me protegendo. Salmo 23, 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quer dizer, quando ele diz ainda, ele está dizendo, pode ser que em algum momento eu acabe passando pelo vale da sombra e da morte. Nós não vivemos no vale da sombra e da morte, mas às vezes nós passamos por momentos difíceis. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado, em outra tradução diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Falava com a Rosa, agora há pouco, a Rosa falou dos apertos que ela passou por conta da Covid. E ela estava dizendo, olha, eu passei, ainda estou aí lutando com algumas situações, mas não foi fácil. Ela pode dizer, passou pelo vale da sombra e da morte. Passou ali diante de uma situação que não foi das mais fáceis. Mas o tempo todo, o Senhor, que é o pastor, estava protegendo, guardando, cuidando. Vez por outra nós temos pessoa que envia testemunho, pastor, outro dia mesmo a pastora Kátia, numa das viagens que acabou fazendo com a família, passou por uma situação ali desagradável, num acidente na rodovia, e ela disse, inclusive ela falou aqui, numa das mensagens que ela ministrou, era para ter sido algo pior, se não fosse Deus cuidando de todos nós. Deus cuida, irmão. Deus protege. Deus protege. A Flaviana falou do Jorge esses dias, que está aí sentadinho também, que acabou se acidentando. Podia ter sido algo pior. Graças a Deus está aí, firme e forte. Essa semana o Adriano, da Mirella, também acabou se acidentando, infelizmente, acabou machucando a perna, quebrou a perna, mas graças a Deus não foi nada pior. Foi mais o susto, é lógico, quebrou a perna, tem toda aquela situação da reconstrução ali do osso, da recomposição e tudo mais, mas está tudo dentro do controle, está tudo indo bem, graças a Deus. Às vezes acontecem situações assim, às vezes nós passamos por momentos que exigem um cuidado além. Existe o cuidado que todos nós temos por natureza. Todos nós temos determinado cuidado em determinadas situações. Mas há momentos, o pastor Nilton, outro dia, ele comentou, falou na empresa, de uma situação que ele viveu ali, que exigiu um pouco mais de cuidado, da atenção, e ele falou, graças a Deus, eu agradeci a Deus,
pelo cuidado, por aquilo que Deus fez, proporcionou na minha vida e na vida dos colegas que estão junto aí no dia a dia de trabalho. Sabe, todos os dias nós levantamos da nossa cama e nós nos colocamos em pé e seguimos a nossa jornada de fé. Nós não sabemos o que tem à nossa frente, à nossa volta. Nós não sabemos o que é que nós vamos encontrar. Nós temos uma certeza: Deus está conosco. Essa é a certeza. Deus está conosco. O anjo do Senhor, diz a Bíblia, acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda. O anjo do Senhor está conosco, dia após dia. Então, quando alguém diz, e o salmista, ele disse assim, olha, o Senhor é o meu pastor. Ele estava dizendo, eu tenho a proteção de Deus. Quando eu digo, o Senhor é o meu pastor, quando eu aceito ao Senhor como meu pastor, eu estou dizendo, eu aceito a proteção de Deus sobre a minha vida. Eu quero estar protegido. Eu reconheço que eu preciso, que eu necessito de proteção. Necessito de proteção em casa. Às vezes tem dificuldades em casa, às vezes acaba tendo sustos ali dentro da própria casa, às vezes é no trânsito, tantos sustos que a gente passa no trânsito, às vezes é na empresa, no local do trabalho, às vezes vai para um passeio e no passeio alguma situação ela exige um pouco mais. Por isso é importante nós fazermos o que estamos fazendo hoje. Nos reunirmos no primeiro dia da semana, consagrarmos a nossa vida, a nossa semana a Deus e dizer, o Senhor é o meu pastor. Quando eu digo o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo, o Senhor, Ele está, Ele não vai, Ele está me protegendo a todo momento. Diga graças a Deus por isso. Terceiro ponto, a fidelidade de Deus. Salmo 23, verso 5 e verso 6 diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A fidelidade de Deus, ela é sobre a nossa vida. E é importante nós dizermos, o Senhor é o meu pastor, ou seja, o Senhor Ele é fiel para comigo, porque todos nós, em dado momento, ainda que não queiramos, ainda que não desejemos, mas acabamos descuidando e sendo infiéis a Deus. Ninguém aqui, eu tenho certeza, se eu perguntar para todas as pessoas, ninguém quer ser infiel, nem a Deus e nem a ninguém. Mas às vezes, por um descuido, por uma falta de vigilância, ou até mesmo por uma negligência, nós acabamos sendo achados infiéis. E a Bíblia diz que mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece sendo fiel, porque Ele não pode negar a palavra dele. Então, irmão, irmã, e daqui a pouco nós vamos servir a ceia, né? Vamos ministrar a ceia sobre a sua vida. Às vezes acontece, eu já conversei com pessoas que chegam a dizer assim, pastor, eu não participo porque eu tenho feito isso, ou eu tenho feito aquilo, ou eu fiz isso, ou eu fiz aquilo. E muitas vezes acontece da pessoa chegar com o peso sobre o ombro, daquilo que ela fez, daquilo que ela fez momentos antes. Tem gente que vem por tempo com o peso daquilo que fez anos atrás. Tem gente que não consegue encontrar o perdão. Tem gente que não consegue encontrar a misericórdia de Deus. E a palavra de Deus, ela é muito clara. Ele diz assim, olha, dos seus pecados eu não me lembro mais. Ele chega a dizer ainda na palavra dele, ele nos ensina dizendo assim, olha, os seus pecados eu lancei no mar do esquecimento. Então a pessoa às vezes ela está ali remoendo com aquela dificuldade e tal, mas Deus, Ele já nem se lembra do que a pessoa fez.
Na manhã de hoje, Deus está olhando para cada um de nós e Ele está dizendo assim: olha, o que você fez ontem, eu não me lembro mais. O que você fez hoje pela manhã, que não foi legal, eu já não me lembro mais, porque foi lançado no mar do esquecimento. O que eu sei é que o meu filho Jesus morreu na cruz, derramou o sangue dele para te purificar, para te perdoar de todos os seus pecados. O corpo dele, o corpo de Jesus, foi moído na cruz para te dar força, para vencer todas as suas dificuldades. É um ponto que nós temos que entender. Não é por causa de nós, mas é por nós. Não é por aquilo que eu faço. E tem gente que consegue viver debaixo desse fardo, de pensar que ela vai ser merecedora se ela fizer isso ou aquilo. Não é por aquilo que nós fazemos. Podemos fazer o máximo. E às vezes nós fazemos muito, mas nós vamos acabar deixando de fazer algo, ou por esquecimento, ou por descuido, seja lá por aquilo que for. Não é por obras, é por graça, é pela misericórdia. E é por causa da fidelidade de Deus que nós chegamos aqui. Todas as vezes que nós chegamos até Ele, nós chegamos na condição de pecadores. Todas as vezes. Mas nós chegamos na condição de pecador, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Quando eu digo o Senhor é meu pastor, eu estou dizendo isso daí. Eu estou dizendo o Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele é fiel para comigo. Alguém já deve ter falado com você, ou você já viu alguém falando para alguém: você vai na igreja agora, é? Você acha que Deus vai te ouvir? Você acha que Deus vai te responder? Você fez tudo o que fez e acha que Deus vai te aceitar? Você acha que você vai para o céu? Você já viu alguém falar isso? Já ouviu alguém? Quem já viu ou ouviu alguém falando isso? Porque essa é a mente. A mente do ser humano está condicionada a isso. Por aquilo que eu faço. Não é merecimento. Não é merecimento. É aquilo que Deus é. É a adoração, aquilo que você me mandou, pastora Kátia, daquela pastora que eu não gravei o nome dela. Não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que Deus é. Deus é fiel. Ah, mas então eu vou seguir fazendo a coisa errada, já que Deus é fiel. Não, muito pelo contrário. Já que Deus é fiel para comigo, eu vou me esforçar para fazer a coisa certa sempre. Pode ser que eu acabe dando uma vacilada. Mas é uma vacilada, é uma bobeada. Não é a prática, não é viver na prática do erro. Para finalizar a nossa conversa, o quarto ponto, quando eu digo o Senhor é o meu pastor, a manifestação, né, do Senhor que é o pastor, ela traz o entendimento de que nada nos faltará. Mas não é que nada nos faltará, é afirmar: eu não tenho falta de nada. Nada. Tudo que nós precisamos, nós temos. Se nós não temos mais, talvez seja por conta de inabilidade administrativa nossa. Se nós pararmos para pensar um pouco, com um papel, uma caneta, ou um lápis e uma borracha, e fazermos aí um rascunho, fazermos algumas anotações, nós vamos ver, nós vamos entender que nós podemos ter mais do que nós temos, mas tudo que nós precisamos, nós temos. Às vezes, a má administração, ela acaba dando para nós o entendimento, o pensamento de que nós não temos. Eu não tenho isso, ou eu não tenho aquilo. É muito comum nós vermos a pessoa falar que não tem tempo. Não é que não tem tempo, está administrando mal o tempo. Se administrar melhor o tempo, vai sobrar o tempo. Porque senão, se não fosse assim, Deus não tinha dado as 24 horas por dia para nós trabalharmos, fazermos tudo que temos para fazer, descansarmos e assim por diante. Às vezes a pessoa fala: eu não tenho dinheiro. Não é que não tem dinheiro. Às vezes a pessoa não está administrando da melhor forma o dinheiro que tem.
O outro às vezes diz, eu não tenho saúde. Não é que não tem saúde. Às vezes não está administrando bem o corpo que recebeu. E quando começa, é só a pessoa querer, é só a pessoa desejar. Eu quero administrar melhor a minha vida. Qual o melhor administrador que nós conhecemos? O próprio Deus. Ele sabe ao certo o que nós precisamos e Ele sabe ao certo como fazer multiplicar tudo que tem na nossa vida. Diga assim, olha, eu não tenho falta de nada. Tudo que eu preciso eu tenho. O que eu preciso é melhorar a minha administração para fazer sobrar. Mas o que eu preciso eu tenho. É isso daí, irmão. É isso daí. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. E de tudo que Ele tem prometido, Ele tem liberado sobre a nossa vida. Ele nos restaura, nos protege. Ele provê na nossa vida em todas as nossas necessidades. Vamos ler junto a conclusão? Quando afirmamos que o Senhor é o nosso pastor, estamos dizendo que somos ovelhas e estamos dispostos a ser cuidados. E isso é importante ficar claro para todos nós. Nós somos ovelhas e nós estamos dispostos a ser cuidados. A aplicação. Pastor, como que eu faço então para ser uma ovelha? Primeiro de tudo, você aceita Jesus como seu Salvador e Senhor. Nem todos são filhos de Deus. Filhos são aqueles que se rendem a Cristo. Ele quer ser seu pai e ter você como filho. E aí tem o último versículo aí, Apocalipse 20, 15, que diz: se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Quer dizer, eu preciso então, aplicação, eu quero ter o Senhor como o meu pastor. Eu quero poder dizer, eu estou sendo pastoreado dia após dia pelo bom pastor que é Jesus. O que eu tenho que fazer, pastor? Confessar Jesus como Salvador e Senhor. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, me arrependo de ter vivido do jeito que eu achava ser melhor. Eu quero viver do jeito que o Senhor quer que eu viva mediante a tua palavra. Sou pecador e reconheço, preciso de perdão. E sei, entendi, aprendi que Jesus morreu por mim. E eu aceito o sacrifício de Jesus para a minha vida. Escreva o meu nome, que é o que nós acabamos de ler. Escreva o meu nome no livro da vida. E Ele vai te abraçar, Ele vai te cuidar, Ele vai pastorear de você da melhor forma possível. Pode ter certeza disso. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e você seja e continue sendo uma ovelha do bom pastor que é Jesus. Amém, irmãos? Bata a palma para o Senhor. Agradeça a Jesus. Os músicos, por favor.